Senhor Jesus, Senhor, venha nos dar luz na Tua palavra. Senhor Jesus, nós estamos aqui não apenas para adquirir conhecimento, nós queremos praticar a Tua palavra. Venha nos dar discernimento e a experiência de tomar posse pela fé da Tua palavra. Senhor Jesus, nós estamos na mensagem de número 8, a bênção de Abraão. Nós chegamos no capítulo 3 de Gálatas, dos versículos 6 ao 14. Nós vimos, quando nós estávamos vendo os escritos de Pedro, que a igreja em Jerusalém, em um primeiro momento, foi muito abençoada, porque ela seguia o ensinamento dos apóstolos. Ela é um modelo para nós. Mas nós vimos que, após a morte de Estevão, aqueles primeiros cristãos foram espalhados por toda a região da Judéia e até lugares mais distantes. E num segundo momento, os apóstolos foram perdendo espaço para a liderança local. E milhares, dezenas de milhares de judeus creram e trouxeram a sua religião para dentro da igreja em Jerusalém. A ponto do apóstolo Pedro não ter mais espaço, não ter mais voz ativa. E as suas cartas foram direcionadas aos crentes judeus dispersos pelo Império Romano. E agora nós estamos vendo a carta de Paulo às igrejas da Galácia, onde eles estavam sofrendo, porque pessoas oriundas de Jerusalém, óbvio, nesse segundo momento, eles queriam pregar um outro evangelho. E qual é esse outro evangelho? Precisa crer no Senhor Jesus, tá certo? Mas vocês também precisam cumprir a lei. Vocês precisam circuncidar seus filhos, vocês precisam observar toda a lei. Então, Paulo, ele nos ajuda através dessa carta. Gálatas foi uma das primeiras cartas escritas. E não é a uma igreja. É a igreja de uma região, de uma província. E nós vamos ver aqui no 3:6. Como eu disse, essa mensagem diz respeito à bênção de Abraão. Vamos ler então Gálatas 3:6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça.
Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo virá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Senhor Jesus. Irmãos, por que o apóstolo Paulo aqui começa a falar de Abraão? Abraão, ele foi chamado de uma terra de ídolos. A palavra fala claramente que o pai dele era um idólatra. E Deus o chama. E ele, pela fé, seguiu a ordem de Deus. Ele tomou posse da palavra de Deus. Eu fico impressionado com uma coisa. O próprio Deus, inúmeras vezes no Antigo Testamento, ele se identifica: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Olha o significado. Deus se identifica com essa família. Se Deus se autodenomina o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nós temos que dar atenção a essa família. Abraão creu e se tornou o pai da fé. Mas ele também é o pai dos israelitas, ele é o pai dos judeus. E os judeus naquele tempo, a maioria dos judeus não creram no Senhor. Mas aqueles que creram, inicialmente, tiveram uma atitude boa, mas aqueles que ficaram em Jerusalém, eles se aferraram à sua tradição. Não abriam mão da sua tradição e queriam não apenas que os crentes judeus guardassem as suas tradições, mas eles queriam também levar aos crentes gentios
Ou seja, aqueles que tinham origem pagã, igual aqueles crentes da Galácia. Então, Paulo aqui, ele começa a nos explicar algumas coisas que são fundamentais. Primeiro, por que Abraão se tornou uma pessoa tão abençoada? É porque ele tomou posse das promessas de Deus. Deus fez um pacto com Abraão. E nesse pacto, qual era o sinal do pacto? É que ele teria que cortar a carne do seu prepúcio. E todo filho que nascesse ao 8º dia, se ele fosse macho, teria que cortar a carne do prepúcio. Isso se chama circuncisão. Agora, aqueles crentes judeus lá de Jerusalém queriam impor essa prática a todas as pessoas. É óbvio, a todos os homens, né? Irmãos, não vamos longe, não. Qual é o sinal da nova aliança? O pão e o vinho. Quantas e quantas pessoas acreditam em uns que miraculosamente, se comer da hóstia e do cálice, vai ser abençoado? Se você não tiver fé, você está comendo um pedaço de pão, pequenininho, e um pedacinho de suco de uva ou de vinho, que seja. Não tem efeito nenhum. É igual o batismo. Se você não crê e for batizado, você tomou um banho sem água, ou melhor, sem sabão. Não tem efeito nenhum. Então aqui, Paulo, ele mostra que a bênção, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado na justiça. E isso ele creu muito antes de ser circuncidado. A bênção é em crer. Nós queremos tomar Abraão como o nosso pai, o pai da fé. Não simplesmente por uma tradição, mas nós andarmos no caminho que ele andou. Isso não quer dizer que Abraão era perfeito, não. Nós vemos a Bíblia, ela é minuciosa, ela mostra até mesmo as falhas do homem de Deus. Nós vemos como que ele inicialmente fraquejou. Quando ele tinha 86 anos, a esposa dele falou: olha, Deus te prometeu uma grande nação, uma grande descendência, mas eu já amarrei o facão, não tem jeito.
aqui minha jovem serva, coabita com ela, e aí você vai ter o filho e vai ser seu descendente. E Abraão gerou Ismael. Por 13 anos, Deus não apareceu a Abraão. Irmãos, nós precisamos ter fé, tomar a palavra. Mesmo que em algum momento a gente vacile, se nós ainda estamos vivos, é porque Deus está dando uma outra oportunidade para nós. Possamos, assim como Abraão, ter uma nova chance diante dele. Senhor Jesus, uma coisa que nós precisamos estar claros: não há problema com a lei de Deus. A lei de Deus é perfeita. Os mandamentos, eles são para nos guardar, para nos dar uma direção. Os irmãos sabiam qual era o mandamento mais zelosamente observado no tempo lá dos Gálatas? Naquela época, era o mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Os irmãos sabem qual é o nome próprio de Deus? Nós não sabemos. É YHWH. Por quê? É porque os judeus, a Bíblia hebraica não tinha consoantes. Como assim? É igual, você já escreveu assim, VC. Você não... desculpa, eu falei errado. Não tinha vogais. O judeu economiza papel, tinta, né? Naquele tempo era economizar papiro, né? E aí, a partir do cativeiro da Babilônia, quando eles depararam com esse mandamento, falaram: nós vamos fazer assim, nós nem vamos pronunciar esse nome. E com o passar dos séculos, se perdeu até quais seriam essas vogais. Muito provavelmente fosse Yahvé ou Yahu, mas não há um consenso geral. Eu estou pronunciando aqui entre os irmãos, mas se eu pronunciar esse nome no ambiente judaico, ortodoxo, o cara pode até bater em mim, porque eles consideram como um desrespeito ao nome santo de Deus. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Irmãos, quantas vezes nós desobedecemos esse mandamento? Honra o teu pai e a tua mãe. Você já desonrou teu pai e a tua mãe? Não adulterarás.
Não, eu nunca adulterei. Mas o Senhor Jesus falou: se você olhar com uma intenção impura para uma mulher, você já adulterou. Epa, aí já complica mais. Não matarás. Aí o Senhor fala: se você odiar uma pessoa, você já matou ela no teu coração. Irmãos, não dirás falso testemunho. Essa língua é comprida. Quando você viu, você já falou que não devia. Antes de começar a mensagem, nós lemos Tiago 2,10, onde ele fala claramente: se nós observarmos toda a lei, toda, e tropeçar em um mandamento, você está acabado. Ou seja, ao mesmo tempo que a lei é santa, é divina, ela traz maldição para nós. Porque nós não conseguimos cumprir tudo. Então, aqui que entra a grande questão. No meu homem natural, por mais que eu queira cumprir a lei, eu não vou cumprir. Então, eu preciso me humilhar diante do Senhor e saber que Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Nós temos que tomar posse da palavra por fé, assim como Abraão. Saber que o Senhor Jesus, ele se fez maldição em nosso lugar. Sabia que diferente de nós, o Senhor, ele cumpriu toda a lei? Ele nunca falou mal de alguém. Ele nunca olhou com uma intenção impura para uma mulher. Ele nunca desonrou a Virgem Maria e José. E assim vai. Ele nunca manchou a biografia dele com um único pecado sequer. E por ser filho de uma virgem, ele era também filho de Adão, porque Maria era descendente de Adão. Quem já pecou nesse mundo não foram só os homens, os anjos também. 1/3 dos anjos pecaram. Mas vocês sabiam que não tem perdão para anjos? Esse 1/3 dos anjos que pecaram não tem perdão. Sabe por quê? Não tem sangue disponível, sangue de anjo, disponível para que eles possam clamar pelo sangue de anjo. Então, mesmo que tivesse algum anjo se arrependendo, ele não teria essa oportunidade que nós temos. Mas se o Senhor Jesus,
fosse apenas filho da Virgem, ele poderia morrer por uma única pessoa. Certamente morreria por ela. Mas, ao mesmo tempo que ele era o filho da Virgem, ele também é filho de Deus. E quando o sangue dele caiu na eternidade, então todos nós temos acesso. Não apenas uma pessoa, mas basta sermos filhos de Adão. É por isso que ele é chamado de o último Adão. O primeiro Adão não conseguiu cumprir o propósito de Deus, porque ele deu atenção à palavra do diabo. Ele não acreditou, ele não teve fé na palavra de Deus. Que nós possamos mudar o curso de nossa família. Quando nós cremos, nós rompemos com as maldições que vieram em gerações anteriores. Gerações de pessoas que muitas vezes não tiveram acesso à palavra. Hoje nós temos acesso à palavra do Senhor. Que nós, assim como Abraão, possamos tomar posse dela. E não fazer da palavra de Deus uma religião. Assim como aqueles judaizantes estavam fazendo. Porque, por melhores que fossem, uma hora eles iam descumprir alguma das leis e se tornam maldição, como nós vimos claramente na Bíblia. Se falharmos em um só mandamento, seremos culpados de todos. Aleluia, porque hoje, em Cristo, nós temos uma chance. É por isso que Abraão é chamado do pai da fé. É por isso que, através dele, nós também somos abençoados. Porque essa fé, é para a nossa salvação. Eu quero repetir aqui, nós temos falado muitas vezes, são duas fés. Uma é a fé objetiva. Por que é a fé objetiva? Por exemplo, honra ao teu pai e à tua mãe. É um mandamento. Esse mandamento é objetivo, ele está lá, independente da minha atitude para com ele. Ele existe. Eu gosto de usar o exemplo da cadeira. Aqui é uma cadeira, Independente se eu acredito que ela seja uma cadeira ou não, é uma cadeira. Agora, quando eu chego e tomo posse, eu estou, de uma maneira subjetiva, tomando posse da cadeira, eu estou usufruindo daquilo. Jesus morreu e ressuscitou.
Se você acredita nisso ou não, ele morreu e ressuscitou. É uma fé objetiva. Agora, quando eu tomo posse, eu creio nessa morte, eu creio nessa ressurreição, então a fé objetiva se tornou a minha fé subjetiva. Eu tomei posse. Como? Pela fé. A fé é nós tomarmos posse. Irmãos, nós precisamos chegar na unidade da fé. O que é a unidade da fé? A fé objetiva e subjetiva se tornar uma. Eu tomei posse da cadeira, eu tomei posse da morte e da ressurreição do Senhor. Isso Abraão nos ensinou. Que nós possamos, assim como Abraão foi uma bênção para a família dele, nós sermos uma bênção para a nossa família. Sermos uma bênção para a igreja. E assim nós vamos cumprir o propósito de Deus, que é estabelecer o seu reino nessa terra. Amém? Vamos levantar e em pequenos grupos de 4, no máximo 5 pessoas, ruminar mais essa palavra.